Fala galera do canal da Angela Borges, estou aqui, eu e o Lion. E a gente vai para mais um quadro, Angela Responde, mas hoje não vai ser a Angela que vai responder. A gente vai ter a ajuda dos universitários? Não, não vai ser dos universitários, vai ser do meu PhD, do meu coach PhD. E aí, cara, bem-vindo. Obrigado. Então, meninos também, né? Porque mais meninas, mais... então, nosso público aí, vocês vão poder saber um pouquinho qual é a magia das unicórnias, o que tem as unicórnias, porque tanta gente quer ser unicórnia, como ser uma unicórnia também, né? Qual é a diferença de uma unicórnia para uma cavala? Então, eu já fui uma cavala, para quem não sabe, né? Mas depois eu mudei para o time das unicórnias. O termo unicórnio veio bem de uma brincadeira dessa, né? Eu lembro, sempre cito que foi a Fernanda Sierra que falou assim: partiu virar cavala. Aí eu falei: não, cavala não, porque cavala tem rosto agressivo, androgênico, né? Falei: não, então vamos fazer uma unicórnio que tem o shape da cavala, mas mantém toda a feminilidade, a elegância de uma mulher. Então, unicórnia, né? Então a gente vai descobrir aí quais os segredos das unicórnias, o que elas fazem, como manter-se competindo, então ser um atleta bem-sucedido, um atleta de sucesso, competitiva e ainda assim continuar mantendo aí os traços femininos. Acho que é uma dúvida frequente aí dos nossos seguidores. E a gente vai falar um pouquinho só sobre isso, porque é um assunto aí que dá muito tempo, então vamos ter mais vídeos sobre isso, né? Mas aí o Cano vai falar um pouquinho para vocês. O Cano pode começar. Eu acho importante começar perguntando se precisa se estragar para ser uma campeã. Né? Infelizmente, a gente acaba acompanhando a história de algumas atletas e a gente vai observando algumas alterações que são irreversíveis. Né? Então, voz, barba, queda de cabelo, muitos demônios, acne, tudo isso é resultado de efeito colateral do uso de esteroides anabolizantes, androgênicos. Qual é a diferença? A gente tem os androgênicos, que são os de homem, que são derivados de testosterona, e os estrogênicos são os femininos, que são derivados de estrogênio. Por exemplo, anticoncepcional. Então, quem toma anticoncepcional está tomando um esteroide. Tomando uma bomba. Tá tomando. Bomba. Quanto tempo eu tomei bomba, então? Sim, muitos anos. E, inclusive, o risco de câncer é muito maior com anticoncepcionais do que com o uso dos esteroides androgênicos, né? Mas esse é assunto para outra conversa. Para outra conversa que demora bastante. O que a gente quer saber é se a mulher precisa passar do limite para atingir um físico competitivo e ser uma grande campeã. Vamos lá, então vamos ajudar os nossos seguidores aqui. Primeiro, para competir, precisa usar anabólicos ou não? Não. Não precisa. Existem algumas pessoas no mundo que têm uma genética muito privilegiada e que não necessitam fazer uso de recurso ergogênico, mas claro que depende da categoria do atleta. Você não vai ver aí um bodybuilder de 130 quilos sem uso de esteroides, isso não vai acontecer. Agora você pode ter um bom mens físico, você pode ter uma boa atleta biquíni que nasceu para isso, ela tem aquela genética. Se você tiver dúvida, você digita Arnold Schwarzenegger 15 anos no Google e você vai ver como era o corpo dele aos 15 anos de idade, que ele nem treinava direito. Uma outra coisa que a gente vê muito, que eu percebo, é que as pessoas querem acelerar o processo. Eu comecei a competir, eu já treinava há 11 anos, já fazia dieta pelo menos há uns 6 anos. Dieta, né? Não estou falando de dietinha, era dieta de como se fosse um atleta mesmo, apesar de não ter nenhum contato com o fisiculturismo nessa época. Então, quando eu comecei a competir, já tinha 11 anos aí de estrada. E hoje o que a gente vê muito é as pessoas que nem treinam ainda, não têm esse contato com o fisiculturismo, nunca foram para um campeonato, querem competir e aí entram na academia para começar a treinar e competir. Sim, a pessoa começa a treinar para competir. Começa a treinar para competir. Né? Isso. Essa pessoa quer competir daqui 6 meses, essa pessoa vai conseguir? Não. Esse é o maior problema. O esteroide ele não acelera nada. Ele apenas, na verdade, assim, vamos resumir bem. Ele ajuda você a reparar danos do treino. É isso que ele faz. Então, primeiro, se você não tem um treino bom o suficiente, ele não vai fazer milagre por você. Agora, o que a longo prazo acontece? Você atinge um limite, você passa do teu limite natural
e consegue ir um pouco além, um pouco mais longe do que você iria com a sua genética. O problema é que as pessoas não atingem o limite natural delas antes de fazer o uso. E a gente tem uma coisa chamada no nosso corpo que é homeostase. A homeostase são mecanismos que o nosso corpo tem de voltar ao normal. Então o normal é isso, se adaptar. Então, se você não atinge o seu limite natural e você começa a fazer uso de esteroides, você vai usar o esteroide para atingir o seu limite natural. E quando você tirar o esteroide, você vai regredir. Então você vai acabar tendo utilizado o hormônio, às vezes se estragar, e não vai chegar onde você poderia chegar sem ter tomado nada. Ou seja, se a pessoa não treinar decente, intenso, e não fazer dieta, não tem milagre que resolva. Vai usar uma coisinha ou outra, vai ter um resultado, vai atribuir o resultado à droga que está usando, que na verdade poderia ter conseguido resultados tão bons quanto, né, se dedicando, e ainda depois vai voltar com shape de bosta. Sim, mas o pior de tudo vai se expor à lesão, porque o esteroide ele vai te ajudar a crescer músculo, mas ele não vai ajudar a crescer tendão, a fortalecer a articulação, essas coisas não, essas coisas levam mais tempo. O músculo ele cresce mais rápido do que essas outras adaptações. Se você atinge teu limite natural sem usar nada, você vem se preparando para agachar com aquela carga, para fazer supino com aquela carga, fazer uma passada com aquela carga. O seu corpo todo vai se adaptando para isso. Agora, se você utiliza algo que faz o teu músculo ficar mais forte que o resto, aí começam a vir as lesões, porque você tem uma força maior do que a ligação do músculo no osso, por exemplo. E aí uma contração muito forte desse músculo é capaz de arrancar o teu tendão do osso. A gente vê isso bastante, porque a pessoa fica forte muito rápido. E além desse risco de lesão, é o que a gente também vê muito, né, nos campeonatos por aí, que já está há tanto tempo no meio, ver meninas, né, vamos falar de meninas aqui porque acho que é o mais irreversível, Sim, né? sim. Meninas com a voz, com o cabelo, né, com essas características que a gente já falou, mas uma muito ruim, que eu acho ruim de consertar, que é o abdômen dilatado, tira essa linha, né, da mulher, dessa linha da cintura, porque não aprendeu a treinar ainda, porque não aprendeu nem a fazer dieta, porque já está usando os recursos, não que não poderia usar, mas que poderia, né, prolongar aí o tempo sem uso. Então aqui a gente está falando de pessoas que estão iniciando, né, no esporte. Agora, a idade conta para isso também, porque eu vejo muitas meninas com 20 anos, 25 anos, 23 anos já usando hormônios. Gente, eu penso que com essa idade o nosso corpo está inteiro, a flor da pele está tudo funcionando 100%. O corpo está ali te entregando tudo. E aí você vai colocar algo de fora. Sim, a gente termina de formar o sistema endócrino, então o que produz seus próprios hormônios, ali pelos 21 anos de idade. Então qualquer pessoa com menos do que isso não poderia nunca chegar perto. E a partir dos 21 é que você vai estar funcionando plenamente. Então você tem aí mais bons anos para se desenvolver. Então vamos pegar uma menina que começa aí com 15 anos a treinar. Quando ela tiver 21, é que ela vai ter total condição de evoluir de verdade, para ela atingir o limite natural dela. São anos que leva. E aí o principal problema é o seguinte: as pessoas pensam que é algo a curto prazo, mas o fisiculturismo é algo a longo prazo. Eu que digo. São anos de treino, anos. E você precisa pensar em prolongar a sua vida como atleta, porque você vai ficar melhor ao longo do tempo. Se você faz algo que te compromete a curto prazo, você nunca vai dar em nada, porque você vai se limitar ao shape. Então, por exemplo, você citou da linha de cintura. As meninas precisam entender que os hormônios femininos dão as características sexuais femininas, as características secundárias. Então, a curva cintura-quadril, a gente vê assim, aquela menina que faz uso há muito tempo de esteroide anabolizante, ela começa a ter um corpo que parece corpo de homem. Ela começa a perder quadril, começa a largar a cintura, fica reta. Para agravar isso, ainda tem várias meninas que fazem uso contínuo de anastrozol, esses outros bloqueadores de conversão do hormônio masculino para feminino. Então a menina, além de tomar o hormônio masculino, ela diminui o feminino. E aí você causa uma descompensação total no corpo. E aí o corpo vai responder a isso. Então
Então, o que a gente está, né, tentando falar para vocês aqui não é que não há uso, não que a gente seja contra o uso, mas um uso com responsabilidade. Ou seja, se você começou na academia agora, quer competir, filha, não vai querer já pular a etapa, acelerar o processo e sair usando o que o amiguinho está usando. Isso é uma outra coisa, né? Porque a gente vê muita gente pegando essas informações do colega. Cara, tem médico, tem precisa de exame. Como que a gente vai analisar isso? Como que alguém que não consegue olhar um exame, ou nem pede o exame, né? Vai olhar, vai conseguir prescrever alguma coisa para a pessoa, com base no quê? Então, se a pessoa já não te pediu nenhum exame, nada, para saber o que está acontecendo internamente, né? Porque é dali que vem tudo, como é que a pessoa vai te prescrever alguma coisa? Então, na minha opinião, se a pessoa olhar para ti e falar assim, ó, fulano, você tem que usar isso, isso e isso, aquilo, tá com base no quê? Vamos fazer um comparativo aí com outra classe de medicamento. Você chega e diz, tô com dor de garganta. Eu falo, eu tive dor no joelho e o médico me passou esse remédio aqui, toma também. Mais ou menos, exatamente. Ou você me dá o antibiótico que você está tomando para a minha dor do joelho. Sabe? Não, cada caso é diferente, precisa ser analisado. Se precisa, quanto precisa, por que você está fazendo isso? Eu acho que é a principal pergunta, né? Se você tem chances de ser uma super campeã, atleta, vai ganhar dinheiro com isso, vai ter mídia, é uma coisa. Agora, se você está fazendo isso só porque você quer ir para praia legal, você quer ir para uma formatura, sei lá, botar um vestidinho colado, uma saia curta, um biquininho. Repense, porque assim, os colaterais são para sempre. Então, tem que ponderar muito bem isso. E tem que ter medo. Eu acho que assim, o que falta hoje em dia é ter medo disso. As pessoas não têm medo. Elas vão fazendo as coisas assim, na loucura, por indicação de qualquer pessoa. E tá tudo bem. É que a rede social hoje ela é muito assim, ela é para ajudar, é pro bem, tudo é pro bem. Mas a gente que vai pros caminhos, pega o que é para ser bom e consegue às vezes ir no ponto ruim do negócio, né? Então tá ali, tá divulgando, a gente vai lá, eu mesmo vou lá e posto uma foto de campeonato. E eu mesmo posto poucas fotos nesse estilo, porque o shape do campeonato, ele é um shape do campeonato, que muitas vezes fica pronto no dia do campeonato. E aí a gente pega uma menina que está recém treinando ou recém iniciando aí numa competição, que quer ficar com aquele shape. Gente, nem eu consigo ficar com aquele shape. Então a gente tem que cuidar muito aí com o que a internet às vezes mostra, porque tá uma onda assim de que a gente quer a perfeição do que as pessoas estão mostrando na internet e não tá vendo o quanto isso está custando, não financeiramente, mas custando para a saúde, né, custando para as mulheres principalmente, porque são coisas que acontecem aí, né, no rosto, no corpo, enfim, na saúde, irreversíveis. Eu acho que isso tem que ponderar muito e é uma coisa que eu acho que está se perdendo assim hoje já. Hoje em dia, se você entrar de olhos fechados num backstage, você não sabe quem é wellness e quem é bodybuilder. Você não sabe a diferença de ouvir as pessoas conversando. Todo mundo tá falando assim, você não tá falando. E às vezes, se a pessoa soubesse que ela ia chegar nisso, ela não faria. Não faria. E ainda tem um pior, porque tem gente que não se vê assim. A pessoa não consegue ver que ela tá extrapolando, que ela está se perdendo, e aí é onde faz também muito importante essa visão de alguém de fora, ou do treinador, ou do coach, ou às vezes do próprio marido, né? A pessoa que está ali junto contigo, porque tá muito assim, resultado a qualquer custo. Sim. E eu vejo assim, aqui tem vários troféus, né? Então, às vezes você está querendo muito ter um troféu. Você vai estar disposto a fazer qualquer coisa por isso. Mas é um troféu que pode custar você ter uma vida social, pode custar você ter um casamento, pode custar muitas coisas. Pensa se vale a pena você fazer isso. Porque já que você pensa que vai encurtar o caminho, por que você não treina um ano a mais? Por que você não tem mais paciência? Deixa as coisas acontecerem da forma natural, como elas acontecem. As pessoas já querem começar, quer tomar alguma coisa para treinar. Tomar alguma coisa para treinar. Nem treina ainda. Então, não, eu quero otimizar. Não, você não está otimizando. Tem uma regrinha, aquela regrinha de adaptação muscular, que quanto mais treinado o músculo é, menos treinável ele é.
Então, estima-se que quando você é natural, começa a treinar, você vai ganhar metade do que você ganhou a cada ano. Ou seja, teu primeiro ano de treino pode ser que você ganhe 10 quilos. Ah, um absurdo, tá? 10 quilos. No segundo ano de treino, você vai ganhar 5. No terceiro, 2,5. No quarto, 1 quilo. E aí, você vai começar a estabilizar o teu ganho, né? Então, assim, no mínimo, treine 5 anos. E aí é quando tem que se pensar e avaliar se há necessidade, qual é o objetivo, o que a pessoa quer ser. Porque se ela quiser só ser gostosona da praia, talvez não tenha necessidade. Agora, não, a pessoa quer ser um atleta de alto rendimento, é algo que seja profissão, de repente, da pessoa, aí ela vai repensar e fazer isso, não pelo caminho mais curto, né? Mas um atleta, para ser campeão, para ter êxitos aí na carreira, ele não é sozinho primeiro, né? Tem um acompanhamento de uma equipe por trás. E aí entra muitas outras coisas, porque a gente vê o fisiculturismo, né? Eu incluo aí, porque eu já cheguei a pensar assim, no fisiculturismo como um esporte que a pessoa pode ganhar alguma coisa. Dinheiro, por exemplo. Uhum. E, gente, o fisiculturismo dá dinheiro? Não é um esporte que dá dinheiro. Então, quem está entrando pensando assim, não, eu vou ganhar dinheiro com o fisiculturismo. Não. Hoje eu posso dizer que eu ganho dinheiro sendo atleta, que é a minha profissão. Mas você são é a melhor do mundo. 6 anos competindo. Tem uma Angela Borges do mundo. Então... Mas o tanto que eu já gastei, que eu já investi, por puro amor aí, vou ter que ganhar muito dinheiro ainda só para empatar. Gente, agora o papo tá muito bom, mas a gente tem muito assunto para conversar ainda. Então, para não ficar um vídeo muito extenso, não ficar chato, vocês deixarem de assistir o vídeo aí, porque é um assunto muito bacana, a gente vai falar sobre finalização, mais sobre o hormônio feminino, o que mais, Cami, que a gente pode falar aí pra galera? Estímulo de treino. Tem tanta coisa, gente. Tipos de dieta, dia do lixo. Por que come doce de leite? Por que come Pringles e toma Gatorade no dia do campeonato? Por que comer pão com geleia normal e não geleia diet? Então tem muitas coisas que eu sei que vocês querem saber. Água, por exemplo. Por que hidratar? Por que desidratar? Por que tomar 10 litros num dia, 2 no outro? Por que fazer uma pirâmide? Por que fazer um corte brusco de uma vez só? Por que tirar sal? Por que botar sal? O que acontece? Então eu vou deixar esse espaço aqui embaixo para vocês agora. Deixem as perguntas de vocês, as curiosidades, o que vocês querem saber. Que a gente vai fazer muitos vídeos aí. O Cami agora está aqui em São Paulo, então a gente vai poder fazer muitos vídeos aí para vocês, tentando explicar, tentando realmente ajudar, né, de uma maneira... A gente está conversando aqui muito didática para que todo mundo consiga entender. Isso é uma proposta do meu canal, falar para as pessoas que são do meio, mas para as pessoas que também não são do meio, para todo mundo ter acesso à informação, entender. Então, a gente conta aí com a participação de vocês para continuar fazendo vídeos legais e responder o que vocês querem. Então, inscrevam-se no canal, deixa o like se gostaram. Nos sigam nas redes sociais que a gente posta muita coisa lá. Então, vou deixar aqui o Instagram do Cami, aqui embaixo. O meu também, para quem não me segue lá no Instagram ainda. E galera, brigadão e a gente se vê por aí. Tchau!